A gente tem acompanhado desde a semana passada uma crítica muito forte ao governo de São Paulo, embora eu seja um deputado do Rio de Janeiro, em relação à atuação da Rota, que é a Polícia Militar ali do estado de São Paulo. Mas eu gostaria de passar um dado que foi publicado hoje no jornal O Globo, dados do anuário divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram quais são as 50 cidades mais violentas do Brasil com população acima de 100 mil habitantes no ano de 2022. Tudo que a gente ouviu aqui na tribuna, na semana passada, nessa semana, se um estrangeiro que entende português senta aqui, ele pensa que, de fato, os estados, as cidades governadas por partidos de direita são os mais violentos, mas não é não. Entre as 50 cidades mais violentas, as 4 cidades mais violentas do Brasil, com população acima de 100 mil habitantes, estão na Bahia: Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camaçari, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, e o 4º lugar para o PT. É o PT que governa a Bahia. Das 50 cidades mais violentas do Brasil, 26 estão no Nordeste. O Nordeste tem 26% da população brasileira e tem mais de 50% das cidades que lideram o ranking das mais violentas no Nordeste. A Bahia, das 10 cidades mais violentas do Brasil, 6 estão na Bahia. O que causa violência é má administração pública. O que causa violência é ineficiência das instituições. O que causa violência é vulnerabilidade social. Tem uma imagem, deputada Silvia, muito interessante da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Se você em casa digitar imagem aérea Coreias durante a noite, vocês vão ver a Coreia do Norte com a mesma população totalmente apagada à noite e a Coreia do Sul totalmente acesa. Em 1950 elas foram separadas, a Coreia do Norte ficou com a influência política da União Soviética e a Coreia do Sul com a influência política dos Estados Unidos. Ambas tiveram o mesmo espaço, a mesma etnia, a mesma qualidade de solo, a mesma geografia, mas a governabilidade como influi. Então, aqui no Brasil, a gente também tem buracos negros sociais. Apesar de termos mais de 500 anos de história, não é a geografia que determina. Tem um livro também chamado O Fracasso das Nações. É justamente a maneira como a gente governa o país. Enquanto São Paulo estiver enviando R$100 para Brasília e retornando 9, enquanto o Rio de Janeiro envia R$100 para Brasília através de tributos e retorna 20, enquanto o Nordeste enviar R$100 e retornar 300, 400, a governabilidade é muito ineficiente. Você não traz segurança pública se você não tem instituições fortes e você não estimula o desenvolvimento social da sua população. O Nordeste do nosso Brasil é muito mal governado. E está aqui, são números, são fatos. A lista tem como referência as taxas de mortes violentas intencionais. As mortes violentas intencionais levam em conta os crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. Para quem passou 4 anos chamando o presidente Bolsonaro de genocida, com esses dados aqui reais, passa a chamar o governo petista no Brasil de genocida. Muito obrigado. Profissionais do mercado americano, se forem pegos numa fraude como essa que está sendo apontada, eles têm a sensação de que a carreira deles teve um fim e que as punições vão ser absolutamente severas. Mas o que me chama muita atenção é que o mercado financeiro brasileiro não tem controle antidoping. Você ficou meio embaraçado quando você citou os bancos. Mas os bancos não foram roubados, não. Se eles foram roubados, eles deixaram, eles fazem parte do sistema. Assim como o presidente de um clube de futebol sabe que o atleta tem uma lesão ou está se dopando, e aquele atleta vale 100 milhões, vai ser vendido para a Europa, ele também vai ficar de biquinho calado. Só que o esporte tem um mecanismo que é o controle antidoping. Ben Johnson foi punido em Seul, foi expulso do esporte. O Lance Armstrong também foi punido do esporte. A equipe do Lance Armstrong sabia que ele se dopava.
E a gente não vê isso no nosso mercado financeiro. Por que os bancos continuaram? Por que não há um controle de antidoping no Brasil, assim como há nos Estados Unidos? Nós sabemos aqui, para mim, não vai acontecer nada com os 3 maiores acionistas. Eu já falei isso aqui. O sistema financeiro brasileiro foi desacreditado. Então, que essa CPI aqui aponte também os bancos como responsáveis dessa toda desorganização e que vai fazer com que o brasileiro tenha medo de investir, o brasileiro tenha medo de acreditar no sistema financeiro. Então, Eduardo, eu só queria compartilhar esse sentimento que eu tive. No esporte não existe isso. No esporte, por exemplo, se um atleta que ganha R$1.000 por mês e ele é pego com estanozolol, que faz substância do Ben Johnson, ele é punido durante 5 anos. Acabou. Acabou a carreira esportiva, porque a moral, a verdade e o respeito vale muito mais do que 100 bilhões. E quem tem dinheiro é respeitado somente por ter dinheiro. É importante que o Congresso Nacional não seja um mercado de troca, é importante que essa CPI ateste a verdade. E a única pergunta que eu gostaria de fazer, Eduardo, será que algum dia a gente vai ter um controle antidoping no nosso mercado financeiro? Obrigado. Queria assinar embaixo a sua indignação e dizer que eu comungo da sua fala. Tá? Aqui, talvez, a gente tenha uma oportunidade raríssima aqui no Parlamento e em Brasília, de estarem todos preocupados em organizar aquilo que é a mola mestra do capitalismo. Dado que vivemos sob esse sistema, a gente quer viver num sistema que funciona de uma maneira covarde, incorreta e ilegal, ou quer viver dentro de um sistema cujas engrenagens funcionam dentro da regra? Agora, o presidente Lula não desrespeitou apenas o governador Cláudio Castro, ele desrespeitou a polícia do estado do Rio de Janeiro. Numa declaração infeliz, desrespeitando o governador e toda a polícia, ele atribuiu as mortes violentas no estado à inoperância da polícia militar do Rio de Janeiro. Do ponto de vista psicológico, bater inicial. Nós precisamos tirar condições do governador e o presidente da República quer ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos tirar condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para cometer o crime, mas ao mesmo tempo essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pau federal. O Rio de Janeiro não é a Bahia em relação ao número de homicídios. A Bahia, governada pelo PT, lidera o ranking das 50 cidades mais violentas. Medalha de ouro, prata e bronze, 4º lugar com o PT. As cidades baianas são as mais violentas do Brasil. Eu estou aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, região serrana, no município de Cordeiro. Essa região tem um baixíssimo índice de homicídio. Nova Friburgo, por exemplo, em 1 ano e meio, apenas um roubo de veículo. O PT é um governo genocida. Quando a polícia não atua, o índice de homicídio sobe naquela cidade, assim como acontece na Bahia. É o estado com maior número de desempregados, altíssimo índice de vulnerabilidade social e o estado mais violento, governado pelo PT, governado pela base de apoio do presidente Lula. Esse sim, um presidente que representa o maior partido genocida do país. Não é narrativa, é um fato. Olha essa reportagem do Globo de terça-feira e olhem o Instituto de Pesquisa que divulgou esses índices do ano de 2022. Um forte abraço. Valeu, pessoal. O deputado que me antecedeu teve sim um discurso separatista. Quando o governador Zema se pronuncia e ele é atacado porque em 2026 ele é um forte candidato à presidência da República. Essa fala do governador, ela mexeu com o país. E toda vez que uma personalidade, uma autoridade pública destila preconceito, ódio, ou nessa prática de tentativa de separar o Brasil. Você querer uma melhor destinação de verbas públicas para os estados não é separatismo. São Paulo, por exemplo, quando envia R$100 para Brasília, tem um retorno de apenas R$9 para o seu estado.
O Maranhão, no Nordeste, que foi governado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que entregou o estado com o menor IDH do Brasil, quando envia R$100 para Brasília, tem um retorno de R$338. Tirando que Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo têm 42% da população. E a representatividade nessa casa é menor do que 42%. Somente 9 senadores representam 42% da população. Região Sul e Sudeste melhora sim, tem que melhorar sim o protagonismo político nessa casa. E o Nordeste sofre há mais de 20 anos com uma governança do PT, fruto da incapacidade política dos seus representantes. Semana passada, o governador de Minas Gerais fez uma declaração que gostaria de aumentar o protagonismo da região Sul e Sudeste. E o governo, membros da esquerda, acharam um escândalo, falando que o governador Zema queria dividir o país. O que acontece? O governador Zema é um nome forte para ser candidato a presidente em 2026. Vence as eleições em Minas Gerais em 2018. Representando um partido pequenininho, partido novo, que até então não tinha nenhum representante na Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Ele se reelege em 2022, no primeiro turno, tendo votos, inclusive, de quem votou no atual presidente do Brasil, no presidente Lula, e se torna um nome. Minas Gerais, com 800 municípios, uma diversidade imensa. E esses ataques são certamente em relação ao seu favoritismo para a cadeira de 2026 de presidente da República. Mas eu gostaria de passar uns dados aqui, muito importantes, e eu gostaria de fazer uma reflexão com todos os parlamentares. Somente o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais possuem 41% da população brasileira. 41% da população brasileira. E nós somos representados aqui no Congresso Nacional, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, por 9 senadores. 9 senadores representam 41% da população brasileira. Aqui na Câmara dos Deputados, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro são representados por 169 deputados federais. Se nós fizermos uma conta, 40% de 513, teria que ter 205 deputados federais representando Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Aonde eu quero chegar? O Nordeste, com 9 estados, detém 26% da população brasileira. O Nordeste, que recebe 50% da nossa verba pública de assistência social no nosso país. Mas eu vou dar um dado aqui que merece toda a reflexão. A cada R$100 enviados a Brasília por estado, quantos reais retorna para cada estado? São Paulo, com seus 44 milhões de habitantes, a cada R$100 enviados para Brasília, R$9 retornam para o estado de São Paulo. O Rio de Janeiro, R$100 enviados para Brasília, R$21 retorna para o Rio. Minas, R$100 enviados aqui para Brasília, R$54 retorna para Minas. Santa Catarina, a cada R$100 enviados para Brasília, R$20 retorna para Santa Catarina. Agora vamos aos estados do Nordeste. Eu só vou dar alguns exemplos. O Maranhão, estado governado pelo atual ministro da Justiça durante 8 anos, ele entregou o Maranhão com o pior IDH do Brasil. A cada R$100 que o Maranhão envia para Brasília, ele recebe R$338. O Acre, a cada R$100 que o Acre envia para Brasília, retorna para o Acre 730. O Piauí, a cada R$100 que o Piauí envia para Brasília, retorna 421. O Amazonas, a cada R$100 retorna para o Amazonas 685. Eu quero conversar com um pedreiro, com um jardineiro, com um pintor do estado de São Paulo. Você que paga imposto, você que compra o arroz, o feijão, você que compra a batata no supermercado, o seu estado está enviando R$100 para Brasília e Brasília só está retornando com 9.
aonde há divisão. Eu vou falar aqui que, infelizmente, a classe política do Nordeste há muitos anos não representa como deveria representar os estados do Nordeste. São estados que possuem uma maior representatividade nessa casa, tem mais políticos representando o Nordeste em comparação, fazendo percentual de população do que a região Sul e Sudeste. O estado do Nordeste produz menos e recebe muito mais em relação aos impostos arrecadados, e os estados do Nordeste recebem 50% das políticas sociais desse país. Aonde está o erro? Se o Brasil tivesse uma cultura como tem os países europeus e que a gente observou que os territórios mudam muito rápido, é claro que vários estados brasileiros já tinham se separado há muito tempo da federação. O que a gente quer é que os estados produzam 100 e tenham de volta próximo do que produzem. Não pode o estado de São Paulo enviar R$100 aqui para Brasília e retornar 9. Enquanto o Maranhão, governado pelo atual ministro da Justiça, envia 100 e volta 338. Esse vício de dependência econômica gera uma incompetência generalizada administrativa nesses estados. Se a gente não passar a exigir que esses estados tenham responsabilidade fiscal, administrativa, política, a gente vai cair sempre nesse ciclo vicioso, em que 70% da economia da região Sul e Sudeste continue financiando a política administrativa ineficiente que o Nordeste apresenta há anos. Eu vou repetir aqui. São Paulo envia para Brasília R$100 e tem de retorno apenas R$9, enquanto o Maranhão envia R$100 e recebe 338 e proporcionalmente, eu não estou falando especificamente do Maranhão, mas tem também o Acre, o Piauí, o Amazonas. O estado no Nordeste que é mais equilibrado é Pernambuco, que envia para Brasília R$100 e o governo federal retorna R$102. Presidente Charles, muito obrigado pela oportunidade e que nós tenhamos responsabilidade em não crucificar uma pessoa que é certamente um dos favoritos para a corrida presidencial em 2026, mas que analisem muito bem as palavras de forma técnica, e o Brasil não quer ser dividido, não. A gente só quer que os focos de pobreza de São Paulo, que também existe, do Rio de Janeiro, de Minas, o Triângulo Mineiro, tão necessitado, que esses estados tenham da federação o retorno proporcional daquilo que eles geram. Muito obrigado, presidente Charles.